A gente fez aqui um pré-jogo animado, um pré-jogo esperançoso, jogando pra cima, esperando uma boa atuação. O Galo até começa bem o jogo, aí toma um gol todo esquisito, numa falta em que a barreira vai toda torta pro lance e dali em diante desandou. E esse segundo tempo do Galo, que coisa horrorosa, Caixa! Olha, Thiago, se você tirar os 20 primeiros minutos de jogo, de alguma lucidez do Atlético, de chance inclusive de gol logo no primeiro minuto, e essa segunda metade do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro conseguiu ser pior ainda do que o primeiro tempo, o Atlético não jogou absolutamente nada. Veio com o time mexido, com o Pérez jogando, saiu no segundo tempo, era um dos que estavam correndo ainda. Veio com Renier e Coelho na frente, Coelho mal de novo, Renier mal de novo, Scarpa mal de novo, não jogou nada, o Scarpa errou um escanteio aqui que a bola foi para fora. O Coelho foi dar um lançamento ali na esquerda, a bola foi direto para fora. Sem falar do Alonso, né, que tenta fazer os lançamentos ali, não consegue dar um passe, tá tentando fazer lançamentos. O Atlético foi uma lástima, mas não são só esses 3 ou 4 que eu citei, não. A maioria foi mal. Ele mexe no segundo tempo, colocando Hulk, colocando Dudu, colocando Cassieira, Minda, Preciado. Aí a gente não entende, né, por que ele poupou, né, na escalação, o Hulk aí, o Dudu, que são jogadores que dentro do futebol que o Atlético está jogando são lúcidos, são jogadores que ajudam para colocar depois no segundo tempo, né? Aí tem o fator motivacional, uma coisa é o cara começar a titular, ouvir o hino nacional ali, outra coisa é já entrar no segundo tempo com 2-0 nas costas. Realmente, um jogo terrível, o Atlético perde de novo no Barradão, diante de um Vitória, que é um time de médio para fraco, né? E isso faz a gente, de novo, ter que começar a repensar todo o Atlético de novo, porque a gente vinha de uma vitória contra o Internacional, imagina-se que leva pelo menos um pontinho desse jogo aqui para Belo Horizonte, nem isso, e tem o São Paulo líder no final no meio de semana. É muito preocupante esse momento do Atlético. Muito, Mário, muito mesmo. O joguinho de hoje foi de assustar. E há de se lembrar, o Edu Panzi, que a vitória contra o Inter, por mais que a gente tenha celebrado, de fato foram 3 pontos importantes, uma resposta rápida após a derrota para o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro, mas foi aquele placarzinho meio enganoso, né? O Atlético não jogou bem contra o Inter. O Atlético não fez um bom jogo contra o Internacional, apesar da vitória, e que bom que veio a vitória. Tomara que hoje poderia ter sido horrível de novo, mas ganhado, ok. Mas a gente precisa levar a análise mais a fundo. Já na quarta-feira não tinha sido um bom jogo, e hoje foi de doer, viu, Edu? Ô, Thiago, o Atlético tem 2 bons jogos na temporada, o clássico da primeira fase do Campeonato Estadual e o jogo seguinte, contra o Palmeiras. E ele ganhou um só, dos 2 bons jogos que ele fez na temporada. Ele ganhou o clássico, empatou contra o Palmeiras. A verdade é que o Atlético tem jogado muito mal, Thiago. Os atletas têm jogado muito mal. O jogo do Scarpa hoje é uma vergonha. Ô, Edu, só porque você falou em clássico, tem gol no clássico do Rio de Janeiro. O Flamengo tá abrindo o placar pra cima do Botafogo, 13 do primeiro tempo. Samuel Lino, assistência do Varela. Lino tá fazendo 1-0 o Flamengo pra cima do Botafogo. Edu, conclua. Eu falava que o jogo do Scarpa é uma vergonha, mas eu não gosto de individualizar a atuação ruim. O jogo coletivo do Atlético funcionou durante 19 minutos. Até o momento em que o Kaiser bate a falta, passa por baixo da barreira e o Vitória faz 1-0. Aí o Atlético desmorona, perde por completo a confiança, dá confiança ao adversário e não consegue mais jogar, não consegue mais criar, porque até o gol do Vitória, o Atlético tinha pelo menos 3 boas chances. O Lucas Arcanjo vinha sendo o melhor jogador do Vitória, Galo finalizando dentro da área, volante indo à frente, o Alan Franco, jogando pelo lado esquerdo, pelo direito, mas toma um gol e acabou, simplesmente acabou o Atlético, não construiu mais no primeiro tempo, é verdade, sofreu pouco, mas aí vem a segunda etapa, e justamente quando o Barba começa a mudar, aí coloca Dudu, coloca Hulk, coloca Preciado, Cassierra, Minda, aí que o time piorou mesmo. Essa turma não tem jogado absolutamente nada. O Dudu não joga um bom jogo, talvez esse ano não tenha feito um bom jogo. Se no máximo 2, talvez. O clássico da primeira fase com o Cruzeiro, talvez. O Hulk, ele decide jogo a cada 5, 6 partidas.
Também tá devendo. Pelo que se espera do Hulk, o que ele tem jogado é pouquíssimo ou quase nada. E alguns reforços, né? Preciado, Minda, Cassierra, até agora não se explicaram, é verdade, com poucos minutos cada um deles. Agora que estão tendo mais chances, não vinham sendo utilizados. O Barba vai ter muito trabalho Nossa, mesmo. Mãe. É impressionante, é jogador que entra, é jogador que sai e ninguém consegue entregar. É um time que não consegue emendar 2, 3 partidas boas, não consegue manter o nível. O Atlético se iguala a qualquer time do Campeonato Brasileiro. O Atlético se igualou a Remo. O Atlético se iguala a Vitória. E aí não me vem falar em treinador, cara. Ô, Edu, você me permita discordar? Ah. O Atlético não se igualou ao Vitória, não. O Atlético foi pior que o Vitória, cara. Mas me entenda Pior. bem. Eu não estou dizendo que foi melhor ou que tenha jogado igual, é que ele se iguala ali no rendimento. O que se espera do Vitória é isso que a gente viu do Atlético. O que se espera do Remo é o que a gente tem visto do Atlético. E não me veio falar de treinador, cara. Agora não tem mais desculpa. Não, agora não, já não tem mais desculpa há muito tempo. Há muito tempo que não tem desculpa. Que vai moendo. O cara tá tentando fazer o que pode, me desanima, eu fico imaginando como desanima o técnico que tá na beira do gramado, que tentou fazer alterações e não adiantou absolutamente nada. O segundo tempo do Atlético foi uma lástima, um time improdutivo, um time desanimado. E aí, o segundo tempo foi ruim, né, Thiago? Horrível. Porque o Vitória pouco criou também. Talvez a chance do Eric no chute ali foi a única chance do segundo tempo de um Atlético que praticamente não finalizou. Segundo Desanimador. tempo me lembrou de Maurílio Costa, modorrento. Mas é perfeito. Um abraço pro doutor Maurílio. É desanimador, Thiago. Desanimador, preocupante, porque eu ficar desanimado é uma coisa. Mas eu gostaria de ver o vestiário. E o Vitor Hugo deu uma entrevista agora há pouco. Vitor Hugo que é dos bons jogadores, ou dos poucos bons jogadores, mas completamente fora da realidade. Tá em outro planeta, né? Completamente fora da realidade. Falou em evolução, que o time tá encaixando, que tá assimilando. Não tá, Vitor Hugo. Não tá. Vocês jogaram 19 minutos hoje, foram incompetentes. E daí pra frente vocês não jogaram absolutamente nada. Vocês perderam o jogo pro Vitória. Vocês não venceram o Remo em Belo Horizonte. Tomaram 3 gols do Remo, poderia ter tomado 5. Eu não sei, o treinador não tem como explicar, Thiago. Ele tá aí há pouco tempo, eu fico imaginando a preocupação do Barba. Não vai dormir de hoje para amanhã. Só tem pela frente na próxima rodada o atual líder da competição, que é o São Paulo, que é muito melhor que o Remo, é muito melhor que o Vitória, é muito melhor que o América, que são equipes que o Atlético simplesmente não conseguiu vencer. E a vitória do Atlético nos últimos jogos foi contra o Inter, num jogo em que o Inter amassou o Atlético. E que se não fosse o Everson, o Atlético poderia ter saído goleado da Arena MRV. Eu estou muito preocupado com o futuro do Atlético. O Barba Domingues disse no domingo, na derrota para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, que o Atlético tinha que pelo menos correr mais. Você achou que o time correu mais, pelo menos? Cara, hoje... Ou é só desorganização? Não, hoje, sinceramente, eu não acho que o time, que faltou correria, e nem acho que em determinado momento tenha sido problema de organização ou desorganização. Cara, olha os gols do Vitória. Um gol de falta, que a bola passa debaixo da barreira. Fora isso, quais chances o Vitória teve? Praticamente nenhuma no primeiro tempo. Finalizou muito menos que o Atlético. Menos. Aí vem o segundo tempo. O Vitória praticamente não chuta no gol. No lance que tem, o Baralhas pega uma bola na linha lateral, com o Vitor Hugo marcando de longe, e aí o Eric, ele leva essa bola pra área. Cara, e o Lodge, tão experiente. Lateral de seleção, de Atlético de Madrid. Ele me vira de costas, cara. Me vira de costas. Como que eu vou falar de desorganização em 2 gols desses, em praticamente 2 chances que o adversário teve? Esse Lodge, último lance agora, o Caixa falou, pô, todo mundo na área. Tinha um marcador só do Vitória e conseguiu acertar a cabeça do cara. Isso é o básico do lateral. Dá um tapinha pra frente e cruza, pô. Então, ele jogou na testa do marcador do Vitória. Não teve gol de um Atlético exposto, de um Atlético desorganizado. O Atlético não tomou gol porque estava espaçado. Tomou gol por falhas individuais, por um erro ali na falta, deixar uma falta passar por baixo da barreira. Não sei se é o erro do Everson que não pediu alguém para deitar, ou da barreira que abriu e pulou todinha. Enfim, depois precisam explicar. Os gols que o Atlético sofreu, culpa do campo. Culpa única e exclusiva do campo. E o Atlético criou, nos 20 primeiros minutos, o suficiente para fazer pelo menos 1-0. Culpa do campo novamente. Aliás, a culpa ela vem sendo do campo há muito tempo e transferida para a beira do campo. Os culpados do campo têm transferido a culpa para a beira do campo há muito tempo. Por isso não para Milito, não para Cuca, não para Lucas Gonçalves, não para Sampaoli. E eu tô com dó do Barba.
Porque a culpa, pelo menos da minha parte, não vai ser transferida para a beira do campo novamente. A responsabilidade é do campo. Os gols que o Atlético tomou hoje, a culpa é do campo. Os gols que o Atlético deixou de fazer hoje, a culpa é do campo. Responsabilidade de quem calça chuteira. Você quer mais um exemplo da falta de responsabilidade de quem calça chuteira nesse time do Atlético? Eu venho falando aqui, tá muito fácil jogar no Atlético. O melhor zagueiro do Atlético na temporada até aqui é o Juan. Ele vem jogando bem, pra ser justo com o Juan. Mas você viu o cartão que ele tomou hoje? Que é o terceiro cartão amarelo, ele tá fora do jogo contra o líder do campeonato. Ele tomou um cartão amarelo na intermediária de ataque do Atlético, com o atacante do Vitória driblando para trás. Ele não poderia ter tomado esse cartão. É um cartão irresponsável. E você sabe como é que foi o segundo cartão amarelo que ele tomou no jogo anterior? No banco de reserva. Ah, mentira, é mesmo? Ele já tinha sido substituído. E por que ele tomou reclamação? Foi agora, contra o Inter. Olha o tamanho da irresponsabilidade desses caras. Eu não tava no jogo. Aí o Barba perdeu o seu melhor zagueiro pro jogo contra o São Paulo, porque ele tomou o segundo cartão no banco, depois de ter sido substituído, e hoje tomou um cartão completamente idiota. É um nível de irresponsabilidade e falta de comprometimento desses atletas do Atlético. E eu acho... E aí, Thiago, o Vitor Hugo, zagueiro, teve uma pequena lesão muscular. Então, por mais que seja pequena, para quarta-feira, possivelmente também não joga o Vitor Hugo. E aí, sem Juan e sem Vitor Hugo, ele teria o Ivan Roman e o Alonso, que até começaram hoje, e o Lianco, né? Será que pode voltar o Lianco nesse sufoco aí que o Galo tá, né? Sem zagueiro para quarta-feira, Thiago? Olha, eu acho que a gente tem que abrir um capítulo aqui também especial pro senhor Alonso. Cara, o primeiro gol é um erro, assim, desculpa, infantil dele, um negócio... Sabe? É bizonho o Alonso. E não é de hoje. O Alonso, na passagem anterior dele, já tinha sido bem ruim. Bem ruim, pra ser comedido. Aí ele volta com aquela imagem, todo mundo, torcida, imagino que a diretoria do Alonso de 2021. Volta mal o Alonso. E continua sendo o Alonso da segunda passagem. Mas muito abaixo, Edu. Sabe quem é o menor? Passar dele é uma molezinha, velho. Sabe quem é o menor culpado nessa história toda? O Alonso. É o Alonso. Porque ele tá jogando isso, porque ele não consegue jogar mais que isso. Só que ele tá aí, cara. Ele tá aí no elenco. Ele vai ser usado. O Cláudio acabou de falar que pro próximo jogo o Vitor Hugo tá lesionado e o Juan tomou o terceiro amarelo. Quem vai jogar? Olha o Alonso aí. Ele tá no elenco. Se ele tá no elenco, uma hora ele entra. Aliás, ele tem entrado muito. Ele é o menor dos culpados, Thiago. Se eu sou um péssimo comentarista e eu tô comentando todos os jogos, a culpa não é minha, não. A culpa é de quem me escala. De quem te trouxe de volta? De quem me trouxe, de quem me deixa aqui na rádio, sabe? Se eu sou um mau profissional na Itatiaia e tô toda hora no microfone, eu sou o menor dos culpados. O maior dos culpados é quem me contratou, é quem me escala. A mesma coisa acontece num time de futebol. Se o jogador não tá rendendo nada, se a cada jogo fica claro pra todo mundo que ele tá mal, mas ele tá todo jogo lá, ele não é o culpado. Alonso, você não tem culpa, cara. Você tá jogando mal, mas a culpa não é sua, não. Quem tá jogando mal não entra. Quem não tá entregando não deveria jogar. Então a culpa é de quem escala, mas principalmente quem deixa ele no elenco. Tá aí o Alonso. Ele vai ser a alternativa pro jogo contra o São Paulo. Tomara que faça um grande jogo. E eu repito, a culpa não é sua. Alonso, não é sua. Thiago, vamos falar baixinho aqui, mas o Alonso não foi embora também porque não teve proposta, né? Mas vai ter proposta como? Com essa bolinha? Que proposta vai ter? Não, mas se tivesse alguma coisa em janeiro, você tem dúvida que o Atlético negociaria? Mas tem contrato, né? Quando foi feito o contrato, tem contrato. Agora no meio do ano, aí as coisas podem, quem sabe, né, Thiago, caminhar, porque parece que as coisas vão ficando difíceis, né, para a permanência aí desse jogador. Não dá. Fala, massa, passando só para lembrar vocês de antes de sair do vídeo aí, não esqueça de deixar o like para fortalecer, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e preferência. E para quem tá chegando agora, seja bem-vindo, já venha fazer parte da massa aqui nesse canal, tá? Já deixo o meu convite para vocês, tá? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, deixando o seu like e quem puder compartilhar com os amigos o canal. Vocês ajudam demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a essa vergonha que foi a partida do Galão no espaço de comentário aí do canal e tudo que foi falado aí no vídeo. O seu comentário, a participação de vocês é muito importante aqui pro canal, tá? O engajamento é muito bom, então é de uma grande ajuda de vocês e a gente agradece demais aí, tá bom? Fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês, tá? Aqui só falamos do Galão, domingo a domingo, todo dia tem notícias, então fiquem à vontade, tá? Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa, tamo junto.